Olá, alunos, vamos voltar aqui a conversar sobre ginástica. Quero trabalhar com vocês a ginástica artística, iniciando hoje somente com a história, falando um pouquinho sobre a história, sobre o que se tem aí em pesquisas. Uma frase retirada do livro O Prazer da Ginástica diz que ela é um esporte tanto emocionante quanto belo, que não requer somente coragem de seus adeptos, como também graça no domínio do corpo. E é justamente isso, né? A ginástica, de forma geral, é um esporte muito belo. É realmente necessário muito treino para que possa se dominar o corpo, até pelas acrobacias, os movimentos que são feitos, né? Então, é muito necessário aí esse domínio, essa coragem, essa graça, para que se possa realizar o esporte. A ginástica artística também é conhecida como ginástica olímpica, e é um conjunto de exercícios corporais sistematizados que vão ser aplicados com fim competitivo, né, em que se conjuga a força, a agilidade e elasticidade, que também podemos dizer que é a flexibilidade. Essas são capacidades físicas que nós já trabalhamos em aula anterior, muito necessárias dentro da ginástica, e seja na ginástica artística, ginástica rítmica, o que for. Sempre é necessário trabalhar aí essas capacidades físicas. O termo ginástica origina-se do termo grego, como está aí, né? Eu não sei falar grego, mas isso já foi algo trabalhado dentro da sala de aula no início do ano, que significa aí treinar de forma mais literal, exercitar-se nu, que era a forma como os gregos praticavam os exercícios, né? A ginástica, ela era usada era muito focada ali no treinamento do exército, dos soldados, e eles treinavam dessa forma, né? Quanto menos roupa, melhor. Ela sempre busca a perfeição, né? A ginástica artística, e vai compreender-se uma sequência de acrobacias nos diferentes tipos de aparelho. Isso é algo que nós vamos ver numa próxima aula, os aparelhos ali da ginástica artística para homens e para mulheres e para ambos. Numa apresentação, vai exigir-se aí ao mesmo tempo força e leveza nos movimentos. Há alguns relatos, nos voltando aqui para a história mais especificamente, que a origem da ginástica artística veio, ginástica de forma geral, veio no Antigo Egito, né? Porém não há uma precisão, uma confirmação disso. O que nós sabemos, que podemos aí ter uma certa certeza, é que os gregos da antiguidade, eles praticavam a ginástica para a manutenção da sua boa forma física, não é? Até porque naquela época existiam muitas guerras, muitas batalhas e era necessário esse corpo forte. A ginástica, ela é uma preparação para os outros esportes, além do treinamento militar. Podemos dizer que todos os esportes que nós conhecemos hoje descenderam aí da ginástica, né? Porque é ela que trabalha a força, ela que trabalha a agilidade, ela que trabalha a flexibilidade, é ela que prepara o corpo do homem, da mulher, para estar apto para fazer algum exercício, algum esporte. Então podemos dizer que todas descenderam aí dela, né? Foi na Grécia em que a ginástica alcançou um destaque, né, uma certa importância na sua sociedade, tornando-se uma atividade fundamental, importante no desenvolvimento cultural do indivíduo. Exercícios físicos eram motivo de competição entre os gregos, e foi uma prática que caiu em desuso com o domínio dos romanos, que eram mais afeitos ali aos espetáculos mortais entre homens e feras, né? No Coliseu, eles colocavam os homens para lutar contra os leões e muitos morreram, logicamente, né? Inclusive, principalmente os cristãos daquela época. Se vocês forem ver aí a história, vocês vão ver essa situação acontecendo. Então, o exercício físico, a ginástica, era muito utilizada pelos gregos e romanos antigos, e eles buscavam ali o corpo perfeito. Se vocês forem observar as esculturas antigas, sempre aquele homem com o abdômen definido, com os braços fortes. Então isso era algo que fazia parte da cultura daquele povo antigamente.
era algo importante, necessário, não só para lutar nas guerras, mas porque eles frisavam, né, e focavam no homem são, com corpo são ali, perfeito, forte, não é? E hoje em dia não é diferente, há uma busca muito grande por esse corpo perfeito, porém eu aqui digo para vocês que muito além de um corpo perfeito, temos que pensar, eu vou praticar a atividade física, o exercício físico, a ginástica, buscando uma saúde perfeita. Lógico, o corpo perfeito ele vai vir também, né? É uma consequência, mas a sua busca tem que ser pela sua saúde perfeita, pelo seu bem-estar, pela sua qualidade de vida, né? Porque a partir do momento que você está se exercitando, você está evitando diversas doenças. Você vai ter o seu cardio perfeito, a sua respiração vai melhorar bastante, não é? O seu organismo ali vão ter mudanças benéficas para você. Então, temos que pensar em praticar exercício físico pela nossa saúde e não só por ter um corpo perfeito, como era a mente das pessoas na antiguidade. Durante a sangrenta Idade Média, né, que foi um período aí bastante conturbado do nosso mundo, houve um desinteresse total pela ginástica como forma de competição. E o seu aproveitamento esportivo voltou, né, ressurgiu na Europa apenas no início do século XVIII, porque foi na Europa onde homens começaram a criar escolas de ginástica. Essas escolas de ginástica, elas foram criadas com um objetivo, assim, o objetivo comum de todas era criar um homem sadio, um homem preparado para a vida militar e para o trabalho, certo? Como exemplo, nós temos a escola alemã, que foi caracterizada por movimentos lentos e rítmicos. Temos também a escola sueca, que foi a escola base para criar os aparelhos de ginástica artística que nós conhecemos hoje. Temos também a escola francesa, temos aí a calistênica, não é? Então são diversos grupos que foram criados ali com seus objetivos dentro da ginástica, certo? Elas influenciaram o desenvolvimento do esporte, em especial o sistema de exercícios físicos idealizados por Ludwig, que nasceu em 1778 e morreu em 1852, tá? Então, cada escola aí foi trazendo algo para a ginástica, para o esporte da forma que nós conhecemos hoje. O esporte ele ficou adormecido, né? Ficou ali apagado por um tempo, voltou com força através desse alemão, Ludwig, que foi responsável pela primeira escola de ginástica no ano de 1811. Os militares eles eram preparados para enfrentar o exército de Napoleão Bonaparte, prática que logo se espalhou pela Europa, né? Então, repetindo, essas escolas de ginásticas que foram criadas na Europa tinham em comum o foco em preparar o homem para o exército. O soldado perfeito, o soldado forte, o soldado que consegue ficar horas e horas segurando uma arma pesada, um equipamento pesado e ainda assim batalhar. Ele criou, esse alemão, ele criou também os saltos da ginástica, os aparelhos, o cavalo com alça, trave, as barras paralelas, as barras horizontais, tá? Ele também ajudou ali, não foi somente na escola sueca, ele também ajudou ali. Mais tarde ele foi preso e a modalidade ela foi proibida, né? A ginástica foi proibida porque acreditava-se que o treinamento era de alto risco. No entanto, o esporte ele continuou vivo entre os alemães, que levaram a modalidade pelo mundo, chegando inclusive ao Brasil. Após 20 anos, né, dessa proibição, a ginástica cresceu e resultou na fundação da Federação Europeia de Ginástica no ano de 1811. Nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 1896, o esporte estava estreando, né, na reabertura do evento,
no período da modernidade, porque os Jogos Olímpicos, eles se iniciaram na Era Antiga, em homenagem a Zeus, lá em Olímpia, até por isso que se deu esse nome, Jogos Olímpicos. Porém, ele por um tempo, né, ali com as guerras mundiais que estavam acontecendo, parou de acontecer também, os Jogos Olímpicos. Quando deu aí o ano de 1896, um barão, certo, ele se juntou ali com representantes de países e resolveram voltar com esses Jogos Olímpicos. Aí ficou conhecido como Jogos Olímpicos da Era Moderna. Foi o primeiros Jogos Olímpicos que existiu aí na Era Moderna, já em 1896, tá? Aí a ginástica estreou nesse primeiro Jogos Olímpicos da Era Moderna. As mulheres, elas puderam participar apenas no ano de 1928, lá em Amsterdã. A princípio, a modalidade era conhecida como ginástica olímpica e depois mudou para ginástica artística após a inclusão da categoria de ginástica rítmica e de ginástica de trampolim nos Jogos Olímpicos. Como exercício da aula de hoje, para frisar aí o conhecimento, eu quero que vocês respondam aí no caderno de vocês. Em que período a ginástica ficou adormecida? Falei agora há pouco. Né? Em que período ela parou de ser realizada, né? Que ficou ali sem poder ser praticada? Quem foi o responsável pela criação dos saltos e alguns aparelhos de ginástica? Já falei também. Né, um certo alemão, você vai procurar aí o nome dele. E qual o significado do termo grego, né, o que é que significa, que também falei lá no início da aula, tá? Então, vou estar aí aguardando o retorno de vocês para poder estar aqui anotando os exercícios respondidos, tá? Essa foi a aula de hoje e até a próxima.